Sabe aquela sensação de que a fatura do cartão de crédito virou uma bola de neve que não para de crescer? Pois é, muita gente passa por isso. Mas olha, não precisa ser um beco sem saída. Hoje a gente vai entender direitinho como essa armadilha funciona e, o mais importante, descobrir os passos para retomar o controle da vida financeira. E só para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, não é algo isolado não. Em 2021, o Brasil bateu o recorde de inadimplência. Isso significa que milhões e milhões de famílias se viram presas em dívidas de cartão, empréstimos, financiamentos, uma realidade bem dura. E aqui tem um ponto fundamental. Se essa situação por aí, é muito importante entender que a culpa não é só da pessoa. Fatores que fogem do nosso controle, como inflação nas alturas, desemprego, tudo isso criou um cenário econômico super desafiador, onde manter as contas em dia ficou bem mais difícil para todo mundo. Então, vamos começar entendendo como essa armadilha funciona. Porque muitas vezes são pequenas escolhas do dia a dia, coisas que parecem inofensivas, que acabam virando um problema financeiro gigantesco lá na frente. É o famoso efeito bola de neve. Sabe como é, né? Começa com uma coisinha pequena, uma dívida que parece controlável, só que aí entram os juros altíssimos do cartão que agem como um verdadeiro acelerador. E o que era pequeno, de repente, vira uma avalanche. É por isso que uma fatura que parecia tranquila num mês, no outro já parece impossível de pagar. Mas ok, a boa notícia é que dá para evitar que essa bola de neve sequer comece a rolar. Agora a gente vai ver alguns hábitos bem importantes para usar o cartão de um jeito mais consciente, mais seguro. Aqui a gente vê a psicologia da dívida em ação. Quem nunca caiu na tentação do é só uma parcelinha de R$ 30? Parece pouco, parece inofensivo. O problema é que quando a gente vai juntando várias parcelinhas dessas, o resultado no fim do mês é aquele susto. Por isso, uma regra de ouro. Tenta terminar um parcelamento antes de começar outro. E aqui, olha, mora um perigo que muita gente nem percebe. Sabe aqueles pagamentos automáticos em aplicativos? Delivery de comida, transporte, streaming. Com o cartão já está salvo ali, a gente nem sente o gasto na hora. Mas de 5 em 5, de 30 em 30 reais, a fatura vai inflando. E é de propósito, né? Para que a gente nem perceba mesmo. Essa regra aqui parece básica, mas ela é fundamental. Não empreste o cartão de crédito. Mesmo que seja para um amigo, para um parente, o risco é todo de quem é o titular. Se for mesmo emprestar, que seja um valor que não vá fazer falta caso a pessoa não pague. No fim das contas, a dívida fica no seu nome, né? Agora, vamos falar de um ponto-chave. Domar o limite. A frase aqui diz tudo. O limite do cartão não é o seu dinheiro. Entender isso muda completamente o jogo. Transforma o cartão numa ferramenta de controle e não numa extensão da renda que a gente não tem. Esse gráfico deixa o perigo muito, muito claro. Ter um limite de crédito mais alto que o salário é uma armadilha. Simples assim. É um convite para gastar mais do que se ganha. Mas tem uma solução poderosa e bem simples. Entrar agora no aplicativo do banco e reduzir esse limite para um valor seguro, que fique abaixo da sua renda. É um passo prático para se proteger de compras por impulso. Então é isso. O ponto é esse. O limite do cartão não é um bônus, não é uma extensão do salário. É, na verdade, um empréstimo pré-aprovado. E quando a gente começa a tratar esse limite com o respeito que um empréstimo merece, aí sim a gente começa a ter controle sobre ele. Beleza, mas e para quem já tá com a corda no pescoço? E se a bola de neve já tá rolando e tá gigante? Calma. Existe um plano de ação inicial, passos claros e imediatos para começar a virar esse jogo. O primeiro passo é o mais difícil, mas é o mais necessário de todos. Pare de usar o cartão. Imediatamente, ninguém apaga incêndio jogando mais gasolina, certo? Logo em seguida, ligue para a operadora do cartão. Lembre-se, eles querem receber, então sempre existe margem para negociar juros menores. E por fim, organize tudo. Coloque na ponta do lápis para saber exatamente o tamanho da dívida. E agora, a gente precisa falar sobre um dos maiores vilões, uma das maiores armadilhas do cartão de crédito, o tal do pagamento mínimo. É crucial entender como ele funciona para não cair nesse erro. Olha, que fique bem claro, o pagamento mínimo não é uma ajuda, é uma armadilha. Ele joga o resto da sua dívida no que chamam de crédito rotativo, que tem simplesmente uma das maiores taxas de juros de todo o mercado. Na prática, pagar o mínimo é quase como se acorrentar aquela dívida. É uma opção para ser evitada a todo custo. Certo, já passamos pelos primeiros socorros, mas às vezes só isso não é suficiente. Então agora, vamos ver algumas estratégias mais robustas para atacar o problema de frente e eliminar a dívida de uma vez por todas.
Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, os juros do cartão de crédito, que são absurdos. Do outro, os juros de um empréstimo pessoal, que são bem mais baixos. Por isso, pode ser uma jogada bem inteligente pegar um empréstimo pessoal para quitar a dívida inteira do cartão. Basicamente, é trocar uma dívida caríssima por uma bem mais barata. Mas atenção, essa estratégia exige muita disciplina. É fundamental comparar as taxas de juros com calma para ter certeza de que vale a pena. A nova parcela do empréstimo precisa caber de forma confortável no orçamento e não pode atrasar de jeito nenhum. O objetivo aqui é resolver um problema e não criar um novo, né? E para quem já está com o nome negativado, o famoso nome sujo, tem uma luz no fim do túnel? Sim! Fique de olho nos feirões limpa-nome que empresas como o Serasa e o SPC organizam. Eles são uma oportunidade de ouro para negociar a dívida direto com os credores. E o potencial de negociação nesses feirões é gigante. Dá uma olhada nesse número. Os descontos sobre o valor original da dívida podem chegar a impressionantes 90%. É uma chance real, de verdade, de resolver a situação de uma vez por todas. No fim das contas, a lição mais importante é essa aqui. A meta não é só se livrar da dívida. É criar hábitos financeiros saudáveis para nunca mais voltar para essa situação. É usar essas dicas para organizar a vida e, principalmente, manter o foco na jornada. E para a gente fechar, fica uma reflexão. De tudo isso que a gente conversou, desde reduzir o limite do cartão até fugir do pagamento mínimo, qual dessas regras, se fosse aplicada hoje, agora, já começaria a transformar a vida financeira para muito melhor? A mudança, muitas vezes, começa com um único passo.